Pessoal, vamos a um parênteses aqui do que eu falei a respeito das aulas de thread, que eu disse que as threads dentro do Java 8, do Windows 10 é executado dentro de um único núcleo e tudo mais, né? Só para ficar claro, eu criei um exemplo bem bacana aqui para vocês, e é o seguinte. Voltando nesse programa que é da mão aqui, ó, vou executar para vocês verem, para você ver qual que é o programa que eu estou falando. Eu tenho 4 threads sendo executadas, eu boto a barra de espaço, ele vai criar as threads, eu ponho a mão, ele vai fazer a leitura, vai fazer o... Então são 4 threads e tudo mais, né? Então o que acontece? Quando eu faço a criação dessa thread aqui, eu crio todas as classes dentro de uma única classe, que é o P3, PS3, que é essa aqui no caso eu estou usando uma webcam do PS3, né? Do PlayStation 3. Então, que eu estava fazendo alguns exemplos. Então, o que acontece? Eu crio todas as classes, todas as threads dentro desse cara aqui. Quando eu faço isso daqui, todas as threads, elas são dentro da mesma JVM e vão concorrer ao mesmo processador. Para que isso não acontecesse, para cada thread ser executada dentro de um processador, essa thread ela teria que ser totalmente encapsulada, tá? Independente disso, eu precisaria ou usar a RMI para fazer uma comunicação entre elas, mas a própria thread, que é um assunto que eu não toquei com vocês, ela cria um pipe, né? Um pipe é uma pipeline, né? Seria uma pipe seria como se fosse um oleoduto, né? Se você traduzir ao pé da letra, como se fosse uma ligação entre as threads. Então, a própria thread você consegue fazer troca de informações que ela usa o conceito do RMI, né? Ela troca informações via um string, né? Então, isso existe dentro da thread. Vocês vão ter que pesquisar um pouco mais aí para poder fazer. Mas nesse caso, como eu criei todas as threads dentro, como eu criei as threads dentro todas elas dentro do eu instanciei elas do papplet aqui, da extensão do papplet, então elas vão concorrer tudo ao mesmo núcleo. Para isso não acontecer, eu tenho que encapsular totalmente a thread e não deixar ela, em hipótese alguma, obter informações compartilhadas. Se compartilhou a informação, ela vai colocar tudo dentro do mesmo da concorrência do mesmo processador. Aqui eu fiz mais um exemplo de thread, que é o seguinte. Aqui é exatamente isso que eu vou dizer. Aqui, ó, não existe concorrência. Está totalmente encapsulado o código. São 100 threads, não, desculpa, 200 threads, que ela vai chamar o processador, vai executar o médico RAM aqui, vai dar o start, ela já vai criar e já vai dar o start em todas elas. A primeira coisa que vai acontecer é que vai começar a sobrecarregar o processador, são 200 threads. Então, elas vão entrar em ordem aleatória, né? De acordo com que o kernel e o Windows, aqui no meu caso, eles vão instanciando essas threads e elas vão entrando em execução. O que vai acontecer? Ela vai escrever para a gente qual entrou em execução e qual saiu da execução. Então ela vai fazer um cálculo bem idiota aqui, um cálculo só para perder tempo de processamento do processador. E vocês vão ver aqui que o meu monitor de recurso, que no caso aqui só está com o Camtasia funcionando, e o NetBeans, para vocês verem o comportamento que isso vai tomar, tá? Então vamos executar aqui. Ó, a primeira coisa, que elas entram em execução de forma bem aleatória. Né? Então vamos analisar aqui. Ó. A 0, 1, 2, 3, 4, aí pulou para 6, 5, 7, 10, 9, 14, 18. Ó, começou a ficar bem distanciado os números. Ó, entrou a 190 em execução, a 185, a 4 sai da execução, a 0 sai da execução, a 178 entrou em execução também não. Então, o que elas fazem? Elas estão entrando em execução dentro do processador. Só que de vez em quando, quando isso aqui entra no tipo de um stall, não sei se é a palavra correta, stall, não sei definir a palavra. Todas elas tentam acessar os processadores e a troca do processador, ela entra num comportamento extremamente estranho, que eu vou tentar chegar aqui para vocês verem aqui. Né? E algumas até com numeração mais alta e as com numeração mais baixa começaram a entrar em execução aqui. E aí elas vão. Ó, a última que entrou em execução foi a 25. Sendo que até a 200 aqui, ó, 104, 200, tudo entrou em execução. Não sei se vocês conseguem ver, né? E, e o comportamento continua estranho. Ó. Então, na verdade, o que está acontecendo? É como se todo mundo estivesse acessando os processadores ao mesmo tempo, a região de memória, e o próprio kernel fica perdido, né? Então, aqui está comprovando que uma coisa que era para ser rápida,
Não é, né? Porque vocês instanciaram muita coisa ao mesmo tempo, então você não tem controle do acesso à memória. E aí dá esse. Não sei qual que é a palavra correta, mas seria uma coisa que quando um avião levanta voo, o outro tem que esperar 2 ou 3 minutos para levantar, porque senão ele tem é, aquele vórtice atrás dele, né? Então, aqui está todo mundo entrando ao mesmo tempo, ó, nenhuma sem execução ainda. Ó. Esse programa ele geralmente é executado de vez em quando, ele é executado extremamente rápido e agora aqui ele está demorando demais, ó, já está quase 2, 3 minutos sendo executado e está com esse problema, tá bom? Então é isso aí que eu queria falar. Você consegue executar isso desde que ele seja encapsulado, que ele seja fechado. Se você precisar de usar qualquer coisa externa aqui, qualquer dado de memória externo ou compartilhar algum tipo de memória, ele vai fazer a concorrência dentro do mesmo processador, tá certo? É isso aí.